Olá, querido, querida, que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou Paulino e hoje vamos bater um papo sobre afastar-se de Deus, sobre afastar-se das coisas sagradas, da presença de Deus, de tudo que Ele tem providenciado para a nossa vida. A Bíblia fala de dois relatos que nos ajudam a entender claramente como isto acontece e como Deus encara isso. Eu falo do relato das 100 ovelhas, desculpa, que no qual 99 são deixadas no deserto para que o pastor encontre a uma perdida. E também falo do relato do filho pródigo. Esses dois relatos são extremamente diferentes, embora tenham um contexto que é o afastar-se de Deus. Então lemos no capítulo número 15, no versículo número 4 do livro de Lucas, onde diz o seguinte: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Já vimos a primeira parte, né? A primeira parábola. Agora vemos a segunda parábola. Ainda no próprio capítulo 15, do mesmo livro que nós vamos usar, diz aí a partir do versículo número 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passaram não muitos dias, o filho, mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então nós já vimos aqui a diferença que tem esses dois relatos, essas duas situações que, embora tendo o mesmo contexto. Na situação número 1, do relato das ovelhas, essa ovelha se perdeu no meio do rebanho. Não foi uma ovelha que voluntariamente saiu. Nós podemos entender que, no lugar do pasto onde estava, ela deve ter se afastado sem perceber e ficou difícil voltar no meio das outras 99 e poder estar com o pastor sem suscitar a necessidade do pastor deixar as 99 e encontrá-la perdida. Já no livro, no relato do filho pródigo, nós vimos uma voluntariedade. Não foi algo que ele não sabia. Ele claramente foi ao pai voluntariamente, pediu os seus bens e saiu. Ele sabia que estava a sair de um lugar conscientemente para ir em outro lugar. Então, o que acontece? Às vezes, nós queremos conhecer o mundo. Às vezes, nós queremos partilhar o que o mundo mostra. Nas nossas convivências, na escola, no trabalho, na universidade, nós nos encontramos em pressão, nós nos encontramos às vezes fora do lugar porque as pessoas falam de coisas que nós não vivemos e logo nós queremos viver também essas coisas. E voluntariamente nós queremos sair da presença de Deus, queremos sair nessa suposta prisão que muitos pensam que têm por causa dos princípios bíblicos e queremos viver como as pessoas no mundo vivem. Assim como aconteceu com o filho pródigo, literalmente ele sabia que estava a acontecer. Assim também pode acontecer contigo. Porém, também pode acontecer que você não se dê conta de que está a se afastar de Deus. Não se dê conta por causa dos detalhes que você ignora. Coisas pequenas como sendo programas de TV, redes sociais, conduta influenciada por certos amigos e coisas que parecem ser pequenas, coisas que parecem não prejudicam a nossa espiritualidade, mas ainda assim nós ignoramos, mas ainda assim acabamos sendo afastados por coisas que nós não levamos com certa importância, mas que são muito importantes. Então, o que é que acontece quando ocorre o afastamento? No versículo número 5, sobre as ovelhas, Jesus diz aí: E quando a encontra, o pastor põe-na sobre os ombros e, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, isso mostra que quando você é perdido, você ainda tem a oportunidade de ser recebido pelo Pai, de ser recebido por Deus. Então, agora, na parábola do filho pródigo, no versículo número 18, conta aí um cenário em que o filho, antes de ir falar com o pai, ele se prepara as falas para que possa transmitir ao pai. Quando ele percebe que já não tem nada e que ficou pobre, que ele quer de novo a vida que ele tinha. Às vezes, nós queremos falar com Deus, nós fizemos aquele momentozinho, nem preparamos as coisas que nós queremos falar para Deus em oração. Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Mas olha o que ele diz. Versículo 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. O que é interessante, ele estava preparado para falar com o pai. E ele chegou, falou com o pai, já aqui no versículo número 21. Diz: E o filho lhe disse:
Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas uma coisa que nós devemos prestar atenção, um detalhe que devemos dar a nossa atenção, é a expressão que falta quando o filho chegou até o pai. Antes do filho chegar a falar com o pai, quando ele se preparou, diz aí no versículo 19, no final, trate-me como um dos seus trabalhadores. Mas quando chegou a falar com o pai, essa parte de trata-me como um dos seus trabalhadores não existiu. A Bíblia não relata esta parte. Por quê? Porque Deus queria nos mostrar que quando nós nos arrependemos de coração sincero, quando nós estamos contritos de verdade, nós somos vistos novamente como filhos. Deus não nos coloca num segundo lugar, não nos coloca numa posição baixa, nos coloca como legítimos, como filhos dele. E nós podemos ver isto no versículo número 20, onde conta: e arrumando-se para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Mostrando assim o quê? Antes do filho chegar em casa, o pai, com amor incondicional, com a sua misericórdia sem fim, assim como Deus, foi ao encontro dele, foi tão ansioso, o abraçou, o beijou. O mesmo acontece quando o pastor encontra a ovelha perdida, aqui no versículo número 5, a carrega nos ombros. E só um detalhe que você precisa entender. Aqui no versículo número 5, fala aí de carregar a ovelha no ombro. Isso transmite a ideia que essa ovelha tinha pouco peso. E sendo de pouco peso, era uma ovelha pequena. E sendo uma ovelha pequena, era uma ovelha inexperiente no pasto, na senda das outras ovelhas do rebanho. Então é preciso ter muito cuidado, né? É preciso amadurecer espiritualmente para que não seja uma criança espiritual a ponto de não estar pronto para a caminhada espiritual e acabar se afastando de Deus mesmo sem querer. Então estude, busque a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz aí que vigiai e orai para que vocês não possam cair em tentação. Então, esse vigiar e orar não é só ficar acordado, não é só orar. Trata-se de conhecer a palavra e quais são os perigos que nós encontramos nesse mundo tenebroso, guiado e governado por Satanás. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para ti. Talvez não seja você que tenha se afastado de Deus, talvez não seja você que não considera detalhes ou voluntariamente queira se afastar de Deus, mas você pode ser alguém que presencia alguém que estava distante de Deus ao voltar para Deus. Então, qual deve ser a tua reação? A tua reação deve ser uma reação de amor e acolher esta pessoa. Não seja como o irmão do filho pródigo, que está descrito aqui no versículo 28 ao 29. Diz aí: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Então não tenha ciúme, não seja como o cara aqui, o irmão do filho pródigo, sentindo ciúmes, porque se nós lermos à frente, você vai encontrar que o pai fala para ele: olha, você tem tudo que está aqui é teu, não te falta nada. Assim como Jesus disse que ele veio para os que precisam, não para os que já estão saudáveis. Então é isso. Preste atenção aos detalhes da tua vida, preste atenção nas coisas que você faz e cuidado ao olhar as coisas no mundo para que você não saia de Deus, na presença de Deus, voluntariamente e depois ir ao mundo, acabar dando-se mal, tendo uma vida desenfreada, porque lá no mundo não tem nada. Muita gente já esteve lá no mundo e disse que não tem nada. Inclusive eu estive lá e eu sei que não tem nada. Então, que Deus te abençoe, que tu estejas vigilante, que estejas orando, buscando conhecimento, amadurecendo na palavra para que sejas um homem. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família e nos vemos a próxima oportunidade. E nós...